meus queridos radioouvintes e amigos que estão conectadinhos conosco. Aqui está a palavra de Deus que nós temos em nossa mensagem, título: O Sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 11 ao versículo 12. Ora, todo sumo sacerdote se apresenta dia após dia, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Hebreus 10, 11 a 12. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, pois com uma só oferta ele tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e os escreverei em seu entendimento. E ele ainda acrescenta: não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Acrescentamos a leitura do versículo 11 ao versículo 18 de Hebreus, capítulo 10. Nós sabemos, pela palavra do Senhor, que foi oferecido lá no Velho Testamento incenso. Êxodo, capítulo 30, versículo 1. Deus, o Senhor, ordenou: farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. Isto no versículo 1. Já lá no versículo 37, o nosso Deus, dando a ordem a Moisés, está escrito assim: ora, o incenso que fareis, conforme esta composição, não o fareis para vós mesmos, santo vos será para o Senhor. Glória a Deus. Irmão, amigo que está nos ouvindo, observe bem, o nosso objetivo é trazer que, na verdade, essa consciência não faz parte do louvor dos cristãos no Novo Testamento. Ou seja, essa palavra lá de Êxodo 30. Por isso, podemos usar este fato para observar um princípio importante sobre como usar as Escrituras. Para saber o que Deus quer, precisamos de permissão. Vamos colocar assim, entre aspas, autorização dele. Não precisamos de uma proibição específica para saber que determinada prática não faz parte de nosso serviço ao Senhor. Deus é o chefe da casa. Paulo dizendo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E ele tem direito de determinar o que pode ser feito na casa dele, a igreja. Não devemos ultrapassar o que ele revelou. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Tudo o que nós temos que cumprir é o que está escrito. Se agir sem a permissão dele, estaríamos mudando, ou seja, removendo a lei de Cristo. Considere as implicações de Hebreus capítulo 7, versículo 11 e versículo 14, meu irmão. Observe bem o que está escrito na palavra do Senhor. Todos nós, leitores da Bíblia Sagrada, nós temos que estarmos sempre atentos ao que está escrito na palavra de Deus, para que a gente possa melhor compreender, viver a palavra do Senhor, porque é coisa linda e maravilhosa, conforme Hebreus no capítulo 7, o Espírito Santo de Deus nos mostra a verdade. Observe, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, não havia necessidade de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque,
e que não fosse contado segundo a ordem de Abraão. Versículo 14 diz: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdote. Se ultrapassarmos a doutrina de Cristo, podemos perder a comunhão com Deus. Segundo João 2,9, todo aquele que prevarica e que vai além da doutrina, não recebais em casa, nem saudeis, porque essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Obviamente, todos os servos que amam o Senhor vão procurar fazer somente o que ele autoriza. Está lá em Colossenses 3,17. Na nova aliança, ele não autorizou a prática de oferecer incenso na adoração. Não devemos adotar tal prática. E Jesus disse: no nosso encontro haverá salmos, hinos de louvor a Deus, cânticos espirituais. Então, a coisa que nós observamos, que nós podemos trazer para o dia de hoje, é o nosso louvor a Deus, bendizer o santo nome do Senhor, deixar de estar ouvindo músicas mundanas, porque, meus irmãos, amigos, não foi feito os louvores daquele tempo com segundas intenções, mas um louvor perfeito. Hoje também nós encontramos pessoas, igreja, que ainda tem os seus louvores. E como é lindo e maravilhoso, num programa como esse, nós encontramos músicas dos mais antigos, que são louvores a Deus, que a gente sente a presença de Deus. Alguns podem até tentar justificar os instrumentos musicais por causa das citações simbólicas lá do Apocalipse, e muitos estão aí até colocando forró muito pesado, dizendo que tem um sapato de fogo que começa a pular, começa a se jogar nas paredes, rodando. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, observando bem, o simbolismo do Apocalipse não descreve o louvor da igreja aqui na terra. Haverá uma classe separada de sacerdotes no Antigo Testamento. Deus deu aos levitas as suas responsabilidades exclusivas e proibindo que outros servissem no santuário. Está lá em Número 18, 22 a 23. Mas já no Novo Testamento, todos os discípulos de Cristo são sacerdotes, conforme 1 Pedro 2 e 5. Todos nós, igreja do Senhor, somos sacerdotes. Não devemos reverenciar alguns acima de outros, como os judeus faziam. Nós queremos, nesse momento, passar para os nossos radiovintes, amigos, que somos iguais, que temos alguém que é superior, é Cristo. Nos seus comentários, lá nos 10 mandamentos, a gente encontra todo esse exemplo que os judeus tinham uns superiores a outros. O exemplo que ele cita, quando fala da lei, é um dos 10 mandamentos. Não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7 e outros. Não vivemos hoje subordinados à lei do Antigo Testamento, nem às ordenanças sobre sacrifício, nem os 10 mandamentos mesmo. Isso significa que é permitido matar, adulterar, cobiçar, mentir? De forma alguma. A nova aliança claramente proíbe tais coisas e devemos ser obedientes ao Evangelho de Jesus Cristo. Podemos ilustrar esse ponto pensando nas várias constituições do Brasil. Era crime matar antes, lá em cerca de 1988, e continua sendo crime matar ainda hoje. Lá na Constituição estava escrito. Mas se alguém matar hoje, será julgado pela Constituição atual, não pelas anteriores. Da mesma forma, quem mata ou adultera hoje será condenado pela palavra de Cristo, na nova aliança. É o que está escrito lá em João 12, 48. E não pela palavra revelada a Moisés no Monte Sinai. Essa palavra já não nos condena. Essa palavra, ela apenas condenava o homem. Mas hoje nós temos um livramento que é feito um único sacrifício pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Diferenças. O sábado, Deus ordenou que os israelitas guardassem o sábado. Está lá em Êxodo 20, versículo 8 a 11. Ele falou claramente que foi uma aliança especial com o seu povo de Israel.
Tu, pois, farás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado. Eles guardaram. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre. Lá em Êxodo 31, 13 a 17. Porém, Deus não deu esta ordem aos gentios, nem outras terras, e não a repetiu como parte da nova aliança. Pelo contrário, Paulo disse, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16, 17. Quando chegamos à luz de Cristo, glória a Deus, podemos dizer a você, deixamos a sombra para trás, diferenças, adoração. Quando nós observamos na Bíblia, quando nós comparamos o Antigo Testamento, observamos muitas diferenças em relação à adoração. Devemos lembrar que a adoração é dada pelo homem a Deus e deve ser feita para agradar ao Senhor. A adoração não é para agradar a nós. Neste ponto, muitas igrejas erram fazendo seus cultos de adoração para emocionar e agradar as pessoas. Meus irmãos, devemos estudar as Escrituras para saber o que Deus pediu na adoração. Assim ele lhes oferecendo a devida honra, a glória, sacrifícios naquele tempo como animais que faziam parte do Antigo Testamento, mas não pertence ao serviço dos cristãos hoje. O Novo Testamento mostra que estes sacrifícios eram ineficazes, lá em Hebreus 10 e 4. Esses sacrifícios, eles já se foram. Chamo a sua atenção para esta palavra, uma palavra viva, a palavra do Senhor, aleluia. Essas diferenças, a lei falava das responsabilidades geral de dar o dízimo, de guardar o sábado. Deus ordenou que eles levassem os dízimos ao lugar que ele havia escolhido. Já no final, no Antigo Testamento, Deus ainda cobrava os dízimos, tudo bem. Deus mandava o homem guardar o sábado, tudo bem. Agora, meus amados irmãos e amigos, enquanto a lei continuava em vigor, antes de sua morte, Jesus Cristo falou que as pessoas deviam continuar sendo fiéis ao dízimo, lá em Mateus 23 e 23. Mas já na nova aliança, que entrou em vigor após a morte do testador, Hebreus 9, 15 a 16, que está escrito que um testamento não tem valor enquanto seu testador não morre. Depois da morte de Cristo, o princípio das ofertas é diferente. Cristãos agora devem dar com alegria e liberalidade conforme a sua prosperidade. Está escrito em 1 Coríntios 16, 1 a 2, ainda 2 Coríntios 9, 6 a 7 e 12 a 13 e tantos outros trechos da palavra do Senhor. O princípio atrás das ofertas hoje é a cobrança de uma porcentagem específica. Dízimo significa 10%, mas a decisão de se entregar a Cristo, meu irmão, 2 Coríntios 8, 3 a 5, mostra também, hoje muitas igrejas pregam a obrigação do dízimo, mas o Novo Testamento claramente diz que a cobrança do dízimo era mandamento da lei. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm mandamento de receber, de acordo com a lei, os dízimos do povo, Hebreus 7, 5. Não temos mais o sacerdócio levítico, meus irmãos, e não vivemos subordinados à lei do Antigo Testamento. Por isso, não devemos pregar a obrigação de dar o dízimo guarda-sábado, de forma alguma. Conclusão, aqueles que querem servir a Cristo precisam resistir às tendências de voltar ao Antigo Testamento como a base de nosso serviço hoje. Tendo em vista a fé, já não permanecemos subordinados ao aio para todos vós sois, porque todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 25 a 26. Não estamos mais subordinados ao aio, quer dizer, à velha lei.
de Cristo vos desligaste quando se justifica pela velha lei. Vós que procurais justificar-vos da lei, da graça caíste. Gálatas 5:4. Vamos andar no Espírito, meus irmãos, aleluia, conforme a revelação da nova aliança, aleluia. Irmãos, amigos que nos ouvem, é muito importante a gente parar para meditar, observar, glória a Deus, que o sacrifício é de Jesus, o único sacrifício, aquele que ele fez uma vez por todas lá na cruz do Calvário, porque Deus, o seu Pai, nosso Pai, nos amou, nos entregou a Jesus Cristo para perdão de nossos pecados, todo aquele que confessa o Senhor. Muitas pregações que a gente fala, não há possibilidade de nós pararmos de fazer uma rápida meditação. Quanto é importante você, meu irmão, minha irmã, aceitar a Cristo e permanecer com Cristo. Não voltar atrás. Porque muitos dizem que aceitam a Cristo, mas no outro dia eles estão voltando à velha lei. O homem deixa de adorar a imagem de escultura. Ele deixa o mundo, o qual ele pensava que estava servindo a Deus. Dali para frente, é só Jesus no coração. Não volte atrás, porque quando você volta atrás, você se desliga de Cristo, abandona a fé. E aí a palavra de Deus nos diz que é um adultério. Você fica um crente vivendo no adultério, voltando à velha lei. E Cristo quer que você viva uma vida santa, perfeita, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Aceitou a Cristo, ande com Cristo, glorifique a Cristo, louve o santo nome do Senhor, aleluia. Confie nele, como disse Davi, e o mais ele fará. Esta é a grande bênção de Deus no coração daquele que ama a Deus, porque este Melquisedeque, que nós falamos, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação observado do seu nome, que é rei de justiça, e depois também rei de Salém. Irmão, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esse é o Cristo do Velho Testamento que nós reconhecemos. Ele recebeu o dízimo. Quando ele chega no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 8, ele diz: curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça receber, de graça dai. Quer dizer, é de graça, não é mais de pagamento. Por isso, meu irmão, nós nos empenhamos, qualquer pregação, qualquer momento de reflexão, falar sempre estas palavras. Por quê? Porque é necessário que as pessoas despertem. É necessário que você saiba que viver o Velho Testamento dizendo que aceitou a Cristo é viver em adultério. É como quem volta à velha lei. É como quem volta à velha convivência do pecado. Aceite a Cristo, viva com Cristo, ame a Cristo, glorifique a Cristo, adore a Cristo, aleluia, e viva uma nova vida de vitória, e em breve ele virá dos céus nos buscar. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que ouve a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha iluminar nossos passos e nos preparar, Senhor, para o encontro contigo. Senhor, te peço e te agradeço por todos e por tudo, em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, e vamos, em o nome de Jesus, agradecer sempre pelas graças de nosso Deus.